Hoje nós iremos falar sobre culpa. Como lidar com esse sentimento? Como enfrentar esse sentimento? E melhor, como superá-lo? Bora lá? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Edmara Moreira e antes da gente começar nesse assunto, eu já quero te pedir para você se inscrever no meu canal, para você ativar o sininho e dar muito like e comentar também, amém? E bora lá para esse assunto. Eu resolvi abordar esse assunto sobre o sentimento da culpa pelo simples fato que toda vez que eu vou conversar com alguém que se afastou do evangelho, que se afastou de Jesus, que saiu da igreja, que hoje em dia não frequenta mais, né, a casa do Senhor, e geralmente essas pessoas tocam nesse assunto. Esse sentimento geralmente ele é gerado depois de um erro, né, de algo que você fez que você sabe que é errado. E aí eu conheço bastante pessoas que se afastaram de Cristo por causa, né, desse sentimento. E esse sentimento de culpa, eu percebo o quanto ele aprisiona. E não só como percebo, como eu sinto, né? Porque todos nós, eu acredito, que passamos por esse sentimento em algum momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida. E nós sabemos que não é fácil lidar com esse sentimento, principalmente quando esse sentimento começa a nos dominar. Esse sentimento, quando ele começa a dominar a pessoa, começa a se tornar perigoso. Por quê? Porque para mim esse sentimento de culpa é um dos maiores sentimentos, um dos mais fortes, assim, na minha opinião. Por quê? Porque ele é um dos principais fatores para desencadear outros sentimentos e até mesmo doenças, né? Como a depressão, como a ansiedade, a pessoa começa ali a ficar angustiada demais, o convívio da pessoa com a sociedade já fica meio difícil. A pessoa todo tempo ela se acha nessa posição de culpada de algo, entende? Eu já vi pessoas, eu já vivi isso, sabe? De você nem tá naquela situação, tá acontecendo uma situação lá do outro lado, né? Com outras pessoas, mas por algum modo você consegue se encaixar como culpada por aquela situação. Tem pessoas que conseguem se sentir culpada por estar bem, a outra pessoa não está, sabe? E para mim, começa a ficar mais perigoso ainda quando as pessoas elas começam a procurar outros modos de aliviar esse sentimento, né? Porque esse sentimento causa dor, transtorno, a pessoa às vezes não dorme mais, vive sendo consumida pelos seus pensamentos dia e noite. É um negócio terrível mesmo, algo literalmente quando nos começa a nos dominar, maligno mesmo. E aí, o que eu vejo que é perigoso mesmo quando a pessoa começa a buscar outras formas de acabar aliviando aquele sentimento, que é através dos vícios, que é através da droga, através do álcool e de outras várias formas aí. Aí, pra mim, o negócio fica mais estreito mesmo quando a pessoa cansa de viver daquele jeito e começa a pensar ou até mesmo tenta e consegue, né, praticar o suicídio, né, acabar com a sua própria vida pelo fato que não aguenta mais viver sobre aquelas condições, né, porque esse sentimento quando nos domina, nos torna meio que escravo, né. Bom, corrigindo, nos torna escravo sim. Bom, mas a gente já entendeu tudo isso, mas como resolver isso? A primeira coisa que eu quero que você entenda, como um dia eu entendi, não faz muito tempo não, que a culpa ela é a prova que eu tenha consciência em dia. Como assim, né? Essa frase, a culpa é a prova que você tem a consciência em dia. É porque, como eu disse no começo do vídeo, esse sentimento de culpa, geralmente ele vem após você reconhecer que errou, né? Então, a consciência em dia é você entender os seus atos. Se você entendeu que esse ato que você fez te levou a sentir culpado, que esse ato então foi errado, então você tem uma consciência em dia. E quem tem uma consciência em dia tem a capacidade de tanto reconhecer e refazer novamente, sabe? Como eu falei para vocês no começo, que eu converso com muitas pessoas e principalmente pessoas que acabam se afastando do evangelho. E isso é um dos fatores, a pessoa pelo fato que se culpa, pelo fato que acha que acredita e até mesmo errou
uma vez com Cristo, acredita que Cristo não vai aceitar mais, que Jesus não vai mais o aceitar novamente. E isso é um erro, isso é mentira do diabo para a tua vida, sabe por quê? Porque Jesus, ele nos ama apesar e independente dos nossos pecados, dos nossos erros. Jesus, ele é fiel, suficiente para nos perdoar e renovar em nós de novo essa aliança que lá atrás talvez você já teve com ele. E deixa eu dizer para você algo. A Bíblia diz que lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, ele é fiel para nos perdoar. E deixa eu dizer para você, você tá pensando aí, não tem mais jeito para mim porque eu errei. Meu, pare com isso. Na palavra de Deus, existe a história de um homem chamado Pedro, como todos nós conhecemos como, né, o discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro, né, mais à frente. E Pedro era um homem comum, e Jesus ali chama ele no dia da pesca, né, você vai poder encontrar essa história ali no livro de Lucas, capítulo 5. E Jesus chama ele e ele aceita ali o seu chamado ali, começa a andar com Cristo, ouvir os seus sermões, aprender da sua palavra, né? Tá ali caminhando sempre com Cristo, mas chega um determinado tempo, um caminho ali já perto da crucificação de Cristo, Pedro, ele nega Jesus. Enquanto ali, né, rolando a crucificação de Cristo, Pedro, ele nega Jesus. Ele diz que não conhece. Quando ele é questionado se ele conhecia Jesus, ei, você não era aquele que andava com o mestre, com Jesus? Ele, não, eu nem conheço. Aí tem a crucificação ali de Cristo. Jesus, ele, né, entrega o seu espírito ao Pai. E Jesus, ele morre, mas como todos nós sabemos, ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Só que durante esse tempo, antes de Jesus ressuscitar, Pedro, o que ele faz? Ele pega e volta à prática antiga, que era ali ser um homem apenas pescador, ali viver da pesca. E eu acredito que no pensamento de Pedro, talvez estaria ali se passando: olha, mesmo se Jesus ressuscitar, ele não vai me perdoar, eu neguei a ele. Eu disse que não conhecia, na verdade eu estive com ele, mas eu não tive coragem de dizer que eu conhecia. Eu pequei contra ele. Eu acredito que no pensamento de Pedro estava sim isso. Só que ao contrário do nosso pensamento, do contrário do pensamento de Pedro, Jesus, ele ressuscita e depois de um dia, Jesus, ele vai até a Pedro. E acontece, né, ali que todo mundo sabe que Jesus, ele chega até a margem ali do mar, e Pedro vem até ele, e Jesus, ele questiona a Pedro sobre o seu amor por ele. E Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Aí, pela última vez, Jesus, ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Entenda isso, o erro de Pedro não mudou o sentimento que ele tinha por Jesus. O teu pecado, a tua culpa que você sente não mudou esse sentimento que você tem por Cristo, não mudou esse sentimento que você tem pela obra de Deus. Então, o inimigo, ele tem tentado plantar na tua mente que você não pode mais voltar, mas o que Deus tinha, o que Jesus o chamado que Jesus tinha na vida de Pedro não mudou pelo fato que Pedro, ele errou. Não, isso não interferiu, porque o que vale é o que você sente, é quando você confessa que você precisa, que você ama Jesus, que você quer ser perdoado. E depois disso teve ali em Atos 2, né, que todo mundo conhece, né, o dia do Pentecoste, ali a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Pedro, ele foi um dos homens que foi ali, levantou cheio do poder de Deus, a cidade estava em festa, e Pedro, ele vai até ali, né, e começa a ministrar a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que muitas almas foram aceitaram a Jesus, muitas almas aceitaram a Jesus. Esse era o chamado de Pedro. Pedro, ele tinha esse chamado. Depois que Jesus, ele questiona Pedro,
E Jesus fala assim, olha, então você me ama, então vai cuidar das minhas ovelhas. E foi o que Pedro fez nesse dia. Pedro, ele pregou, ele ministrou a palavra do Senhor. E naquele momento, o que ele tinha feito, deixou de fazer, não valia mais. Não tinha mais ali, não iria impedir o chamado de Deus na vida dele. E muitas almas aceitaram a Cristo através da ministração de Pedro. Ai, meu filho, minha filha, se você entender que esse sentimento de culpa não vai impedir o Senhor de trabalhar na sua vida, que isso não é um impedimento, enfrenta esse bloqueio, sabe? Eu sei como é difícil, muitas vezes não vai ter ninguém para te ajudar, só para te apontar, apontar e apontar os seus errinhos ali com detalhe, às vezes até mesmo dentro da igreja, eu sei, mas o teu compromisso, o nosso compromisso é com Cristo, o nosso compromisso é cumprir a palavra dele. Então, se nós confessarmos, se nós pedir perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então enfrenta, não desvie desse teu erro, mas enfrenta, confessa ao Senhor, vai até a igreja e faça a obra do Senhor. Meu Deus, volte para Cristo, porque ainda há tempo. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. Depois que a igreja de Cristo for arrebatada dessa terra, não vai existir mais tempo, mas agora ainda tem. Eu sei que o Espírito Santo está tocando você. Eu sei disso. Então volte para Cristo. Essa culpa, esse fardo teu pesado. Olha, a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus, ele diz assim para mim, para você: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontraste descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele quer trocar esse fardo com você. Esse fardo não é para você, esse fardo pesado, esse fardo da culpa, esse fardo da depressão, esse fardo da ansiedade, esse fardo desses vícios, não é para você. Jesus, ele quer trocar, te dar o fardo dele que é leve. E ele tem descanso para mim e para você. Acredita nisso, enfrenta esse bloqueio. Em nome de Jesus, já caiu por terra na tua vida. E outra coisa que eu quero ler aqui pra você, rapidinho, deixa eu achar aqui. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, 12 e 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, o respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Busca ele com todo o teu coração. Não importa o que a multidão está falando sobre você, o que dizem sobre você, o teu compromisso é com Cristo. O teu compromisso é com a obra dele. O teu compromisso é com o que ele diz a seu respeito, o que ele pensa sobre vós. Às vezes é nós que acaba a gente que acaba se julgando demais. A gente que acaba se culpando demais, mas Deus, ele fala que ele bem sabe os pensamentos que ele tem sobre nós, e é pensamentos de paz, é pensamentos bons que ele tem sobre mim, sobre você. Então, ora, busca o Senhor, porque o Senhor, ele está disposto a todo tempo. Se for possível, na hora que terminar esse vídeo, fecha a porta do teu quarto, entra em oração, fala com ele, fala que você quer voltar, que você o ama, que você vai ver que muitas coisas vão acontecer na tua vida, amém? Por mais que as coisas às vezes fica difícil, fica meio estreito, né? Mas o Senhor, ele é fiel e justo, e quem começou a boa obra é fiel para cumprir, para terminá-la, amém? E fique com essa palavra, que o Espírito Santo venha falar mais e mais no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente.